Então, como de hábito, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa reunião. Peço que vocês nos acompanhem no pensamento. Amado Mestre Jesus, que possa a tua paz envolver a todos nós neste momento, em que aqui nos colocamos, Senhor, com o coração aberto, para que mais uma vez as luzes da doutrina espírita iluminem a nossa intimidade. Somos profundamente gratos por aqui podermos estar, envolvidos pelo clima da casa, pelo abraço dos amigos, pelos companheiros espirituais que aqui nos acompanham, torcendo pela nossa felicidade e pela nossa paz. Rogamos assim, Senhor, que as tuas bênçãos cubram a todos que aqui nos encontramos e também os nossos companheiros de luta, nossos amores, nossos familiares, que estão unidos ao nosso coração. Recebem também as vibrações que a eles interessamos. Abençoa a palestrante da noite, para que ela possa conduzir o fio do nosso pensamento pelas ondas de saúde e equilíbrio que agora nos envolve. Fica sempre conosco, Mestre amado, abençoa-nos. É o que te rogamos, que assim seja. Sejam bem-vindos. Hoje nós temos o prazer de apresentar a nossa querida companheira da casa, a nossa Cláudia Marins, que é trabalhadora aqui das nossas lutas de estudo, de trabalho, de desenvolvimento desde 1995. Ela é palestrante, coordenadora de grupo de estudos, uma pessoa que traz sempre na sua doçura, nas suas palavras, a luminosa doutrina espírita de uma forma muito tranquila para os nossos corações. Ela trabalha com empreendedorismo social e está ligada ao legado. Então, nada do que eu possa dizer vai ser melhor do que a própria Glaucia aqui se colocando para vocês com o seu tema, né, tão propício sobre o perdão para todos nós. Glaucia. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Sociedade Espírita de Inovação, essa casa que nos acolhe sempre com tanto amor. Quando a Ana Maria me perguntou qual tema eu gostaria de falar na palestra, eu perguntei a ela se podia ser sobre perdão. E tenho esse tema como um tema do meu coração. Eu comecei a estudá-lo profundamente há mais ou menos 15 anos. E é um tema que, quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender a importância e a profundidade da necessidade de nós entendermos e internalizarmos o perdão no nosso dia a dia. A gente tem o perdão muito como uma coisa, perdoei, não perdoei, nunca vou perdoar, né? A gente fala, isso eu nunca vou perdoar, mas é porque a gente não entendeu ainda o que significa o perdão. E a palavra perdão, já na sua etimologia, se estudarmos a etimologia, ela é perdonare, vem de perdonare do latim, ou seja, doar-se por inteiro, completamente. E quando nós falamos doar-se completamente, nós já imaginamos que não é uma coisa estanque, é um processo, é uma coisa que começa, tem todo um fluxo até que ele termine. O perdão não é uma coisa instantânea. O perdão, ele percorre um caminho até que ele se complete. E é sobre esse caminho que eu gostaria de conversar com vocês hoje.
Então, para que nós entendamos o perdão, também é necessário saber o que nós precisamos para perdoar, né? Qual é a matéria-prima do perdão? E a matéria-prima do perdão é uma coisa muito simples de falar, mas muito difícil de realmente praticar, que é o amor. Então, quanto mais amor nós temos, mais nós conseguimos perdoar. A gente consegue perdoar coisas mais graves que acontecem conosco no decorrer da nossa existência. Quanto menor o nosso amor, menor a capacidade que nós temos de perdoar. Então, com isso, já há uma autoavaliação do que a gente consegue perdoar e do que a gente não consegue perdoar. Você consegue perdoar um pisão no pé rapidinho, uma coisa que passou, e lá vai. Você consegue perdoar uma falha no teu trabalho que pode prejudicar em algum momento o teu bônus, pode perdoar. Mas como fica quando acontece de assassinarem alguém da sua família, por exemplo, coisas graves mesmo, aquelas coisas que fazem parte a gente escuta, alguns já viveram, outros não, né? Coisas mais complexas, como que se dá esse perdão, né? E como que nós trabalhamos esse perdão? Então, o primeiro passo é o auto-perdão, porque o perdão ele tem duas faces. Ele tem a face de quem é do algoz e da vítima, né? Aquele que sofreu a injúria e aquele que foi perpetuador da injúria. Então, o auto-perdão, ele começa quando você cometeu algum ato do qual você causou um dano a alguém. O auto-perdão, ele vem de uma forma que hoje eu acho que no mundo que nós vivemos, nós já temos condição de compreender perfeitamente a necessidade desse autoconhecimento e dessas autoavaliações. Eu diria que na Idade Média as pessoas viviam, elas não tinham noção delas como seres humanos, pensantes, conscientes das vidas que elas têm para trás, para frente. Agora, nós que estamos aqui nesse salão, todos nós sabemos que essa não é a nossa primeira encarnação, que nós tivemos outras encarnações, que nós teremos outras encarnações, e aqui nós estamos no meio de caminho ainda e bem no começo, né? Estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração, mas ainda no mundo de provas e expiações. De forma que nós temos um passado lá para trás que nós não lembramos e temos um futuro para frente que nós estamos construindo. Então, quando nós falamos em auto-perdão, nós estamos falando dessa autoconsciência, desse nível de conscientização em que os nossos atos têm que ser revistos por nós sempre. Santo Agostinho dizia, toda noite, senta e vê o que você fez e o que você poderia fazer de diferente. Há muito tempo. E isso é uma constante. Mas que começa a ser mais, mais falado nos tempos atuais, em que nós estamos falando muito sobre autoconhecimento, sobre saúde mental, sobre qual é o nosso papel nessa sociedade, um mundo globalizado, onde sabemos hoje que todos são responsáveis por tudo, por todos, porque o que a gente faz aqui reflete do outro lado do mundo e vice-versa. Estamos todos unidos nessa fraternidade do planeta Terra, onde somos todos irmãos, não importa onde nos encontremos. Então, quando a gente fala em autoconhecimento e a gente fala em auto-perdão, o auto-perdão, ele começa com essa análise de que você perceber que você ofendeu o outro. E isso é um trabalho de ego, porque o nosso ego, tem gente que fala assim, não, a gente precisa acabar com o ego. Não dá para acabar com o ego, gente, porque o ego é a nossa, somos nós encarnados aqui. A gente tem o ego é o nosso eu material aqui no planeta Terra. Mas nós temos um eu superior, que é o nosso self, que abarca todas as nossas existências anteriores, todo o conhecimento que a gente já tem e que muitas vezes não lembramos, né? A maior parte das vezes não lembramos aqui, mas que existe. E que lá está esse conhecimento que nós sabemos da amorosidade, de sermos melhor, essa vontade que a gente tem de evoluir, essa necessidade que a gente tem de evoluir. Então, o nosso eu material, ele é um eu muito apegado à matéria, apegado ao teu orgulho. Então, você tem a vaidade, o orgulho. Todas aquelas mazelas, ele vem dentro desse ego.
Mas esse ego, ele tem que ser educado. E ele vai se educando conforme nós vamos conversando com o nosso self. Joana tem uma série psicológica enorme, 16 volumes, explicando muito essa transição que nós temos que fazer do ego para o self. Essa capacidade que nós temos hoje de compreender a nossa vida, compreender os nossos atos de uma forma muito mais ampla, muito mais aperfeiçoada do que a gente teve em outras vidas. Ou essa encarnação que nós temos aqui, nós estamos tendo, somos espíritas, estamos aqui conhecendo a verdadeira não morte, ou seja, nós não morremos aqui, a gente vai ter esse final dessa vida em algum momento, uns mais breves, outros mais longos, mas teremos um fim, e não se fala sobre isso, isso também é um problema, e como a gente vive como se a gente não morresse, né? Se um dia eu morrer, como assim se um dia eu morrer? Quando eu morrer, né? Quando eu desencarnar? Porque você vai desencarnar. Só que a gente hoje consegue planejar conscientemente o nosso futuro, o que a gente quer para os próximos passos da nossa existência como espírito, né? Coisa que muito tempo a gente não teve assim tão ampla. Então, o que eu diria que o auto-perdão, ele consiste nessa interiorização de você entender o teu ego e perceber aonde que aquilo está te prejudicando. Quando você começa a entender que você ofendeu o outro, e aquilo, porque a gente sente culpa, né? A pessoa que internaliza isso, ela sente a culpa. E ela pensa, não deveria ter feito dessa forma. Quando você começa a pensar isso, você tem aquele arrependimento. Se eu pudesse, eu faria diferente. Se eu pudesse, eu não teria feito dessa forma. Quando a gente começa a pensar em arrepender, a gente já está dando mais um terceiro passo, que é o passo de responsabilidade. Nós estamos nos responsabilizando pelo ato. Então a gente entendeu que a gente realmente cometeu uma ofensa contra o outro, né? E parece que é simples, mas não é, porque a maior parte das vezes a gente põe a culpa no outro. Eu fiz isso porque ele me fez tal coisa, né? E não importa o que o outro te fez, o que importa é o que você fez, porque a gente só dá conta do que a gente fez. O que o outro fez é o problema do outro. Então a hora que você começa a se responsabilizar pelos seus atos, pela sua resposta àquilo que veio como provas na vida, você entra no quarto passo, que seria a reparação. Há coisas que podem ser reparadas. Você vai lá, conversa, pede desculpa. Se o outro não te desculpar, o problema é dele, já não é mais teu, o ônus é dele. Porque se você com sinceridade foi lá e se desculpou e perguntou como você poderia fazer para diminuir o sofrimento dele, alguma coisa do gênero, né? Você já está se colocando à disposição, a sua amorosidade já veio para ser colocada à disposição. E quando você consegue passar por todos esses passos, você se sente livre daquele peso, porque você fez tudo o que você podia para restaurar a situação. Então veja bem que o perdão, o auto-perdão, ele não é assim, o outro não me perdoou. Se o outro não te perdoou, não é mais um problema seu. Se você realmente entendeu o processo e foi até ele. E aí tem aquela frase de Jesus, né? Reconciliai-vos com vossos inimigos enquanto caminhas com ele. Ou seja, a gente tem que aproveitar, porque tem coisas que acontecem tempos lá atrás, que a gente se dá conta agora, né? Tem coisas que são muito próximas e está fácil de você reparar. Mas aquilo que está dentro da nossa possibilidade de ir até o outro enquanto encarnados é uma baita de uma bênção, gente, se a gente se dá conta e consegue fazer esse processo. Porque a quantidade de obsessão que tem dos desencarnados de outras épocas em que não houve esse perdão, e que não houve isso, vocês não têm ideia, quem participa de mediúnico sabe. É muito absurdamente alto o número de pessoas que se sentem vítimas como se fossem apenas vítimas. Que durante uma sessão mediúnica ela percebe quanto ela foi algoz numa outra vida e aí começa a se perceber o ciclo de algoz, vítima, algoz, vítima, algoz, vítima. E alguém tem que quebrar esse ciclo, né? E
capacidade de perdoar para que aquele vínculo se quebre. Porque, como eu disse, ainda que o outro não perdoe o vínculo, você entra numa outra categoria de vibração que te liberta daquele elo psíquico com aquele ser a qual você estava ligado pela culpa, e você voa. Então é um voo. E o outro, se quiser ficar ali, aí é um problema dele, com os problemas que ele vai ter que resolver. Mas você se liberta psiquicamente daquela vítima e você consegue voar. Então, o auto-perdão é o primeiro passo para você perdoar o outro. Porque se você não se perdoa, como é que você vai perdoar o outro? É que nem amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo, né? Joana diz, vamos começar do contrário? Ama você mesmo, porque quando você se ama, você é mais apto a amar o outro. E quando você ama o outro, automaticamente você já está amando Deus, porque você já está cuidando do teu irmão, você já está cuidando do teu próximo, você já está cuidando da natureza. Então, o caminho inverso, ele te leva, na verdade, porque falar eu amo Deus, mas você briga com todo mundo no caminho, você não se perdoa nas coisas. Então, que amor é esse? Que tamanho de amor é esse? Né? Então, quando nós falamos do auto-perdão, nós estamos dizendo que é o caminho para você conseguir perdoar. E quando a gente chega no perdoar o outro, e aí é uma outra fase, né? O que acontece? Primeiro, você tem que reconhecer que realmente você está bravo com aquela pessoa. Lá no fundo você tem uma raiva, você tem uma mágoa, você tem que... E não adianta a gente se perguntar assim, quem aqui não tem mágoa e não tem culpa? E alguém me levantar a mão, eu vou dizer que tem algum problema. Porque, em geral, a gente costuma até botar embaixo do tapete algumas mágoas e culpas, como se a gente, quando desencarnasse, não fosse limpar a casa. Então você pode até não limpar nessa vida, mas a hora que você desencarna, aquele tapete vai fazer assim, ó. E aí vai ficar só aquela poeirinha que está aqui. Ela vai com você. O tapete não vai, mas a poeirinha vai. Então, a gente tem que fazer essa autoanálise da onde que está a raiva. Do quê? De quem? Por quê? A hora que você entende que você realmente ainda não conseguiu perdoar aquela pessoa, você começa a trabalhar isso. E esse trabalho se dá através do amor também. Aí você começa a pensar, não, eu vou perdoar aquela pessoa. Eu vou perdoar porque eu preciso me livrar disso, gente. Eu não consigo viver com isso. É um peso. Porque a ligação do amor, né, que te permite o perdão, o ódio é o amor doente. Ela faz uma ligação tão forte quanto o amor. O ódio tem uma ligação muitas vezes mais vinculada à pessoa do que um amor expandido que você possa ter. Então, a raiva que a gente sente pela pessoa, ela nos liga àquela pessoa. O Alberto Almeida tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala, você detesta aquela pessoa, briga, não quer ver mais na frente, dorme com ela toda noite, porque você sai dormir pensando que ele esteve vergonha e fez aquilo comigo. E aí você dorme com aquela pessoa. Então, é literalmente dormindo com o inimigo. Então, você leva aquilo com você está sempre com aquilo dentro de você. Então, a hora que você percebe que existe esse vínculo, que você decide perdoar, você começa a pensar, por que aquela pessoa fez isso? Por que será que ela fez isso? Será que ela queria realmente o mal? Será que ela estava pensando que estava fazendo bem? Se ela queria o mal, por que ela está tão doente, que ela quer mal dos outros, ela quer o mal das pessoas? A gente começa a perceber o outro como um irmão de caminhada. E isso só se dá com amor. Quando você percebe que você não é perfeito, você também se equivoca, e o outro também está ali, se equivocando, né? E que aquele equívoco dele te atingiu, mas, de qualquer forma, você tem que entender aquela pessoa como uma pessoa que está precisando de ajuda, né? E aí a gente começa a analisar aquele ser como um ser também falível, como um ser em construção, como um ser que está tentando ser o melhor que ele pode. Eu sempre falo, principalmente para filhos, né? Eu costumo dizer isso quando eu percebi, eu cheguei para meus filhos e falei, olha, eu sou a melhor mãe que eu posso ser,
Pode não ser o que vocês queriam, geralmente é uma educação, né? A gente sempre quer uma coisa, mas é o melhor que eu posso ser. Dentro daquilo que eu conheço, do que eu estou vivendo, no momento é o melhor que eu posso ser. E você ter essa certeza de que você está tentando melhorar e que aquilo que você está fazendo é o melhor que dá, é muito reconfortante, porque você pensa, mas dá para melhorar? Dá. Então, como é que nós vamos fazer isso? E quando se conversa, aquilo também vai entrando num outro ritmo, né? De entrega. Né? Quando você abre o seu coração e diz, olha, eu estou tentando, mas eu não sei como fazer diferente. E o outro pode te dizer, nossa, mas não é tão difícil assim. Se você fizer assim, não vai te ajudar? Né? Isso acontece tanto, gente. Quando a gente faz atendimento fraterno, que a pessoa vem com tanta dor no coração, né? E ela está tão dentro daquela dor dela que ela não consegue vislumbrar alguma coisa diferente. Mas quando ela fala, quando ela mesma fala e se escuta, muitas vezes já vem aquela... Eu falo que os anjinhos já estão ali, o seu anjo da guarda já está ali soprando no teu ouvido aquilo que você também pode melhorar dentro de você para que você sinta o reconforto. Porque nós todos somos muito bem guardados pelo nosso anjo da guarda. O nosso espírito protetor, nosso guardião, ele sempre está do nosso lado, mas a gente tem que vibrar na mesma vibração dele, que é uma vibração superior, é uma vibração de amor. Se você quiser vibrar no ódio, você não vai conseguir escutar a tua intuição do amor. Né? Então a gente tem que melhorar a nossa vibração e por isso a oração é tão importante. Então eu sempre digo que acordar fazendo uma oração já é uma coisa que te traz um vínculo. Né? A oração é uma ligação que a gente tem, né, com o nosso guardião, com Deus, com Jesus. Quem a gente chamar, tá ali, a gente começa a ter uma outra vibração, já muda a vibração. Né? E essa vibração, essa sintonia com o amor é que nos permite dar esses passos em relação ao perdão. Então a gente tem o auto-perdão, onde a gente se perdoa. A gente tem o perdão, perdoar o outro. E a gente tem o ser perdoado. E todo esse caminho que eu falei, ele gira em torno do amor. E como é que a gente faz para aumentar o amor? Porque eu disse, né, que se a gente tem pouco amor, a gente perdoa pouco. Se a gente tem muito amor, a gente é capaz de perdoar muito. E como é que a gente faz, então, para aumentar esse amor? E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo nos deixa muito claro que o único caminho para que a gente, como encarnados nesse planeta, nessa materialidade, é a caridade. E a caridade não é apenas a caridade dando comida a quem precisa, dando roupas a quem não tem. É a caridade com todos que passam no nosso caminho, principalmente os que estão mais perto de nós. Na família, as palavras de carinho, tentar entender quando alguém está exaltado, que aquilo não é com você, que ele não está bem, e tentar perguntar o que está acontecendo, ou calar naquele momento porque não é um momento bom, e depois ir perguntar, mas não ficar magoado, não se sentir magoado, porque você sabe quem é aquela pessoa, você não está ali com ela à toa, né? Então, essa caridade do dia a dia com as pessoas que você conhece, todos nós sabemos que vamos ter os nossos idosos, e a gente vai ter, mais cedo ou mais tarde. Então, como que você treina? Porque é complicado, é difícil você cuidar de uma pessoa que está doente, que é mais velha, que foi tua mãe, que foi teu pai, né, que cuidou de você a vida inteira e de repente o papel se inverte, mas ela é mais agressiva porque ela não queria estar sendo cuidada, né, tudo isso acontece. Como é que você treina isso? E aí, também Alberto Almeida, ele tem uma coisa que eu gostei quando eu escutei a fala dele. Ele diz, a gente treina em asilos. Você vai treinar com o velhinho do outro. Porque o velhinho do outro é um que você não tem um vínculo de relações emocionais tão forte. Então você vai lá, você atende, você passa uma tarde, você escuta, ele vai contar, vai reclamar, ele vai ser feliz, você vai dançar. Ou seja, você está ali treinando com aquele velhinho. Porque quando chegar o seu velhinho, você já vai entender como eles funcionam. Porque a gente não entende aquilo que a gente não vive.
Então, você vai trabalhar com crianças, você vai trabalhar com velhinhos, você vai trabalhar com pessoas carentes, com pessoas doentes, e você vai se doando, se doando. E aí, aos poucos, você vai conseguindo também amealhar esse amor. É como se fosse assim, um músculo, precisa de ginástica para a gente ficar com os músculos fortes, né? O amor também, ele precisa ser exercitado. E ele precisa ser exercitado o tempo todo, com muito vigor. Então, esses treinos são diários, né? Por exemplo, você está andando na rua e você vê uma pessoa triste, calada. Aqui em Curitiba é mais difícil isso acontecer, de alguém chegar e perguntar, tá tudo bem com você? Né? Não é uma coisa muito comum. Mas quantos aqui que falam com o galho que passa na rua e fala, oi, tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? Tá tudo bem hoje? Aquela pessoa está lá, parece que ela é invisível. Eu vejo muito isso acontecer, né? E eu tento sempre conversar com as pessoas que estão ali trabalhando e fazendo um trabalho como esse de gari. Certa feita eu estava levando as crianças muito cedo, no sábado, para a escola, e eu vi um gari varrendo ali na Padre Germano Meyer, tem aquelas árvores floridas lindas, né? Acho que em março, assim. E aí caem, aquelas flores caem todas e ficam lotado. Ele estava lá enchendo a pá dele com essas flores do caminho. Daí eu abri meu livro e falei, moço, que sorte que o senhor tem hoje, hein? Aí ele falou assim, por quê? Aí eu falei assim, o senhor está varrendo flores, o senhor não está varrendo lixo. Olha que coisa mais linda que o senhor está varrendo. Aí ele olhou e falou assim, não tinha pensado nisso. Aí então, às vezes é isso, a pessoa está ali fazendo, falando, putz, essa árvore ainda é suja, tudo, ainda tem esse trabalho. Mas eram flores, podia ser papel de eleição, né? Não, eram flores, muito mais bonito, muito melhor. Então, é disso que eu falo, da gente melhorar uma palavra no dia do outro, né? Eu tinha muito problema em entrar em hospital, por exemplo. Eu entrava no hospital, já passava mal na porta, sem pressão baixada, já ficava apavorada. E um dia eu falei para o James, falei, eu preciso parar com esse negócio. Mais cedo ou mais tarde eu vou ter que parar no hospital, e aí eu preciso estar mais certinho. E aí eu fui ser voluntária no Cajuru. Falei, vou no Cajuru, porque Cajuru tem quebrado, não tem doente, né? Então quebrado é assim, ou ele já morreu no acidente, ou ele está ali, vai ficar uns 2 meses quebradinho. E aí a minha função era ir de quarto em quarto no SUS conversar com os pacientes que estavam ali. E eu fiz isso por 3 anos. E foi muito, muito instrutivo. Porque você começa a perceber assim, você entra no quarto do SUS, que são 4 camas ali no Cajuru. E estão os 4 ali há 2 semanas e ninguém sabe nem o nome do lado. Né? É hospital curitibano. Aí não sabe nem o nome do lado. Aí você chega, pergunta, como é que você se quebrou? Aí ele conta. Aí você vai no segundo, como é que você se quebrou? Aí ele conta. Como é que você se quebrou? Daí ele conta. Quando você chega no quarto, aí eu me quebrei de jeito totalmente diferente daqueles 3. Aí então eles já se ouviram. E quando você sai, e eu tinha esse retorno, eles ficavam conversando, eles começaram, eles interagiam. Eles não ligavam a televisão porque eles não se perguntavam para o outro qual programa queria assistir. Tinha uma televisãozinha lá e ninguém falava da televisão porque tinha que perguntar para o outro que programa que o outro queria assistir. E ali daí eles começaram a resolver qual programa ia assistir. Então você vê que são pequenas coisas assim que podem melhorar a vida do outro e a nossa mesma, porque quantas vezes não somos nós o paciente em alguma outra situação, não é mesmo? Então esse amor, esse aumento de amor, ele se dá com a caridade. E quanto ao perdão, por que eu falo que é um assunto tão caro? Porque nós levamos muita coisa dentro de nós. E levamos muitas magoinhas dentro de nós. E quantas coisas já não aconteceram que são maiores e que nós ainda não conseguimos perdoar e que em algum momento, se não acontecer, pode acontecer, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. E nós fizemos coisas lá para trás que não foram as melhores, né? Eu digo que essa é a nossa melhor versão, então vocês imaginam que lá para trás não foi grande coisa, né? É dali para trás, né? Então para frente a gente pode melhorar, mas para trás a gente não foi melhor. Então a gente vê esse ciclo de inimigos de vidas. E se você não fizer as pazes agora aqui, você vai encarnar lá, e pode ser teu filho,
marido, pode ser, né? Tá ali, vai nascer perto, porque as grandes desavenças, elas vêm muito perto, porque o ódio e o amor são as duas coisas que se unem muito forte, porque o ódio é o amor doente, os vínculos são muito fortes que nem os de amor.